Oi, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Queria que antes vocês dessem uma olhada na página 36, que ficou, da nossa aula online, ficou os exercícios 13, 14 e 15 na página 36, na 37 o 16, o 17 e o 18 e o 19 na página 38, que era pra gente fazer juntos, mas eu mudei de ideia. Nós vamos fazer vozes verbais hoje e vocês vão fazer esses exercícios sozinhos e a gente retoma lá na nossa aula online na terça-feira da semana que vem, tá certo? Então, muito bem. Então, é um conteúdo que é fácil, uma vez que a gente já fez o debate dele juntos, a gente já trabalhou com essa questão do matriarcado, né? A gente já viu quem é o Pedro Sanches, a gente já falou, o que é o matriarcado, a gente já trabalhou essa questão do matriarcado pró-Europa, a gente já falou que do gabinete, das vagas que tinham, 11 foram ocupadas por mulheres. A gente debateu isso na nossa aula online. Agora, a gente vai trabalhar práticas de reflexão sobre a língua. É um tema novo, é uma gramática nova, que vai falar sobre os verbos. Os verbos, além de serem conjugados, além de ter um tempo verbal, que é presente, passado, futuro, além também de ele estar nas formas nominais, participiais e gerundiais, também, dessa questão, se eles estão no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, eles também têm um negócio que nós chamamos de vozes verbais, tá? A voz verbal, ela é a forma pela qual o verbo se relaciona com o seu sujeito, tá bem? Muitas vezes, o sujeito numa oração faz a ação. Quando o sujeito faz a ação, eu tenho a voz ativa. Se o sujeito, ele recebe essa oração, eu tenho uma voz passiva. Se o sujeito, ele faz com ele mesmo e ele recebe essa ação dele mesmo, eu tenho uma voz reflexiva. Então, nós temos 3 tipos de vozes verbais e a terceira está subdividida em 2. Então, nós temos 5 tipos de vozes verbais com a subdivisão. Eu tenho a voz ativa, a voz passiva, a voz reflexiva, eu tenho a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá bem? Então, na verdade, eu tenho 5 tipos de vozes verbais com a subdivisão da voz passiva, Então, aqui na sua apostila, na página 40, está dizendo que nós temos 3 vozes verbais. É que a voz passiva, ela subdivide em mais 2, tá bem? Então, a gente vai ver hoje, nesta aula, só a voz ativa e a voz passiva e a voz reflexiva, se os cachorros deixarem. Então, vamos lá ver. Aqui na informação, no box cinza, aparece assim. Se o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, a voz é ativa e o sujeito é agente. Sanches discursou ontem. Quem é o sujeito? Sanches. O que ele fez? Discursou ontem. Então, a voz do verbo, a ação do verbo, recai para o sujeito. O sujeito, ele é o agente da ação. Ou seja, nós temos uma voz ativa, tá? Muito bem. Se esse sujeito, ele sofre a ação expressa pelo verbo, a voz é passiva e o sujeito é sujeito paciente, tá? Então, e neste caso, Sanches foi derrotado em 2 eleições. Então, neste caso, a gente vai ver que ele sofreu a ação da derrota, tá bom? Outra coisa que é importante vocês observarem. Na voz ativa, você vai ver que existe um verbo só, tá? Então, Sanches discursou ontem. Discursou é um verbo só. Na voz passiva, eu tenho uma locução verbal, com o verbo auxiliar, foi, e o verbo no particípio regular, derrotado, tá bem? Então, dito isso, eu tenho essa questão que é bem interessante. Quando eu observo que eu estou diante de uma voz ativa, é claro que eu vou observar a presença de um verbo só. Se eu estou diante de um verbo na voz passiva, eu tenho uma locução verbal com 2 verbos, tá? Um verbo auxiliar e um outro verbo junto com ele, que nós chamamos de particípio, tá certo? Então, voz ativa faz a ação, voz passiva recebe a ação. E a voz reflexiva é aquele caso em que numa oração o sujeito ele faz
numa oração, ele faz uma ação e nesta ação ele recebe ele já recebe a ação que ele mesmo criou. Como assim? Por exemplo, Ana cortou-se com a faca. Então a Ana pegou a faca e cortou-se com ela, tá bem? Então a Ana fez a ação de pegar a faca e ela mesma sofreu a ação que ela mesma praticou, tá bem? Pode acontecer. Quando a gente se machuca, a gente mesmo faz um machucado na gente por alguma coisa, está acontecendo uma voz reflexiva, tá bem? Então, no caso da voz reflexiva, eu tenho que um sujeito só, ele faz e recebe ao mesmo tempo as ações, tá bem? Se fosse a voz recíproca, a gente teria dois sujeitos fazendo a mesma ação de maneira concomitante. O que é isso de maneira concomitante? Ao mesmo tempo. Exemplo, deram-se as mãos, abraçaram-se, beijaram-se, tá? Então, entreolharam-se, entrecruzaram-se. Então, são verbos que dão a ideia de que eu tenho dois sujeitos e eles estão fazendo a mesma ação ao mesmo tempo, tá? Por isso que é de maneira concomitante. Quando eu falo, os dois se beijaram, né? Então, eu tenho aqui, esse sujeito beijou esse sujeito recebeu o beijo desse e também beijou o outro. É de maneira concomitante, ao mesmo tempo, tá? Então, recapitulando. Voz ativa, sujeito faz a ação. Voz passiva, sujeito recebe esta ação. Voz reflexiva, sujeito faz e recebe. Um sujeito só faz e recebe a ação. E a recíproca é quando eu tenho dois sujeitos e eles fazem a voz recíproca. É concomitante, é ao mesmo tempo. Eles estão fazendo, estão recebendo essa ação, ok? Fechou? Muito bem. Na 24, nós vamos fazer aí alguns exercícios para fixar. 24. Releia a legenda que acompanha a imagem da notícia 2. O novo premier espanhol anuncia em Madrid seu novo gabinete. Qual é a ação expressa pela forma verbal na legenda? É o verbo anunciar. Qual é a transitividade desse verbo? Ele é um verbo transitivo direto. Quem anuncia, anuncia alguma coisa, não tem presença de preposição. Letra C. Qual é o sujeito da oração que constitui enunciado? É o novo premier espanhol. Ele que está fazendo a ação na oração, né? Qual a função sintática do seu novo gabinete? É o objeto direto porque completa o verbo transitivo direto. É o complemento da frase. Então, é objeto direto. O sujeito de um verbo pode realizar ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Nessa legenda, o sujeito faz ou sofre a ação? Ele faz a ação. Ele realiza a ação. Bem? Muito bem. O sujeito dessa oração pode ser corretamente classificado em agente, porque ele é o sujeito que faz a ação. E a sua voz verbal é ativa. Então, quando eu tenho uma voz verbal ativa, eu tenho um sujeito agente. Quando eu tenho uma voz verbal passiva, eu tenho um sujeito paciente. Quando eu tenho uma voz verbal em que um sujeito faz uma ação e ele mesmo sofre, eu tenho uma voz reflexiva, tá? Eu tenho um sujeito reflexivo aí, tá bem? E no caso que é os dois fazendo e recebendo ao mesmo tempo, eu tenho a recíproca, tá bem? 25. Compare a legenda com a reescrita proposta. O novo gabinete foi anunciado em Madrid pelo novo premier espanhol. Letra A. Houve alteração de sentido com a reescrita? Explique a sua resposta. Então, se a gente for observar, teve uma alteração com relação ao enfoque que a voz verbal deu, né? Então, o destaque maior aqui é para a informação de que um novo gabinete foi anunciado, tá bem? Então, houve sim, a reescrita ela teve um enfoque com relação à sua voz verbal, porque aqui deu enfoque ao gabinete. Letra B. Na reescrita, que relação é estabelecida entre o sujeito e a ação verbal? Como ele se classifica? Então, o sujeito sofre a ação, tem uma locução verbal na frase, né? Então, é um sujeito paciente. Qual é a forma ou locução verbal da oração? Foi anunciado, é uma locução verbal. Dois verbozinhos juntos. Letra D. Quem realiza a ação expressa na oração? É o novo premier espanhol. E o cachorro do vizinho, né? Mentira. Então, vamos lá. Letra E. A reescrita está na voz passiva. Quando eu tenho uma locução verbal, a minha voz está na voz passiva. Lu, isso é sempre? Toda a vida,
tá? Sempre que houver uma locução verbal, a minha voz vai ser voz passiva, vai ser um agente da passiva, né? E eu vou ter aí também, depois, né? Daqui mais um pouquinho vocês vão ver a questão da presença do agente da passiva, que é alguém que está recebendo essa voz, tá certo? Então, 26. Releia o primeiro parágrafo da notícia 2. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, apresentou nesta quarta-feira os nomes que irão fazer parte de seu novo governo. E pela primeira vez na história do país, desde a redemocratização, a maioria do gabinete será formada por mulheres. Letra A. A primeira oração do texto está na voz ativa ou na voz passiva? Justifique sua resposta. Está na voz ativa, porque o sujeito é agente, ele realiza a ação de apresentar, tá? É ele que está fazendo a ação. Letra B. Identifique-se nesse parágrafo e reescreva abaixo uma oração na voz passiva. A maioria do gabinete será formada por mulheres. Olha a locução verbal, será formada. Então, essa seria um bom exemplo, né? Vamos pegar essa. Agora indique o sujeito paciente, a locução verbal, o agente da passiva, com a frase que nós usamos na letra B. Então, o sujeito paciente é a maioria do gabinete. A locução verbal será formada. E a letra C a letra C, que é o agente da passiva, é por mulheres. Olha aí o uso da preposição, tá certo? 27. Releia o trecho. Após ser derrotado por 2 vezes em eleições, Sanches enfim alcançou o cargo do premier. Letra A. Há 2 orações nesse trecho. Em que voz elas estão? A primeira está na voz passiva e a segunda está na voz ativa. Após ser derrotado. Ser derrotado, locução verbal. E aí, quem que foi derrotado, né? O Sanches. E depois, a gente tem uma segunda oração. Sanches, enfim, alcançou o cargo de premier. Quem alcançou o cargo de premier? Sanches, tá? Muito bem. Qual é o sujeito de cada uma das orações? Nos 2 casos, o sujeito é o Sanches. Classifique-os em agente ou paciente. Na primeira oração é um sujeito paciente e na segunda o sujeito é agente, tá? Coloque aí como primeira e segunda. Letra C. Há agente da passiva na oração, na voz passiva? Justifique a presença ou a ausência desse termo na oração. Não tem agente na passiva. Não tem. Nessa frase não tem. Então, aqui, neste caso, você vai ver que essa informação, segundo quem escreveu essa notícia, foi irrelevante, né? Não era interessante, foi por isso que não foi colocado, tá bem? E aqui também, na verdade, a ideia aqui o foco ia cair sobre outro assunto, não era, né, sobre quem, tá bem? Até porque já vem falando muitas vezes sobre quem é, tá? Os tipos de voz passiva, na página 42, vocês vão ter lá a voz passiva analítica ou a sintética. E diz assim, na forma analítica, a construção caracteriza-se pela presença de uma locução verbal. Então, a voz passiva analítica é a mesma voz que a gente acabou de estudar, tá? A voz passiva analítica é a voz passiva em si. E a voz passiva sintética é aquela que o verbo vai aparecer com o hífen, né, que não é hífen, é índice de indeterminação de sujeito, ou é um outro nome, e vai aparecer com o C junto com o verbo, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho lá, o nome da nova ministra foi divulgado. Foi divulgado é uma locução verbal. Então, aqui eu tenho uma voz passiva analítica, tá? Quando tem a locução verbal, é a voz passiva analítica. Quando tem a presença do verbo e aquele tracinho e o C, eu tenho uma voz passiva sintética, tá bem? Então, vocês têm aí um quadrinho com a voz passiva sintética e com a voz, né, versus voz ativa. Até parece que eles estão num campo de briga, né? E não é nada disso, é só para você não confundir mesmo. Então, cuidado para não confundir a voz passiva sintética com a voz ativa. Divulgou-se o nome da nova ministra. É diferente de divulgou o nome da nova ministra. Observe. Divulgou-se o nome da nova ministra. O verbo é transitivo direto? Sim. Divulgou o nome da nova ministra. O verbo é transitivo direto em divulgou ainda? Sim, também. Tá. O verbo está na terceira pessoa
e vem acompanhado de C? Sim, no primeiro momento sim. E não divulgou o nome da nova ministra, não há pronome apassivador. O nome desse Czinho aí junto com o verbo é pronome apassivador, tá? Então não tem, tá na terceira pessoa, mas não tem o pronome apassivador. É equivalente à voz passiva analítica? Divulgou-se o nome da nova ministra. O que está perguntando com isso? Está perguntando assim, é equivalente à voz passiva analítica? Eu posso trocar a voz passiva, né, por uma outra voz passiva? Eu consigo fazer, está dizendo que sim. Sim, o nome da nova ministra foi divulgado, tá? Então, eu consigo tirar a voz passiva sintética, divulgou-se o nome da nova ministra, e transformar numa voz passiva analítica. Colocando uma locução verbal, ficaria assim: o nome da nova ministra foi divulgado, tá? Então, aqui está perguntando no 3 se é possível eu passar para a voz analítica. É possível, tá? E divulgou o nome da nova ministra. É possível passar? Não é possível passar. Nesse exemplo não é possível, só no outro. Conclusão. É exemplo de voz passiva sintética, a primeira frase, e o outro é exemplo de voz passiva ativa. Então, eu tenho um sujeito, que é o oculto ele, mais um verbo transitivo direto, mais um objeto direto, tá bem? E com isso, então, a gente viu a diferença, que a voz passiva analítica é a própria voz passiva normal. Ela tem uma locução verbal, né, no seu interior ali, e a gente sabe que a locução verbal é com 2 verbos. A voz passiva sintética vai ter o verbo e o pronome apassivador, que é o tracinho e o Czinho, tá certo? Então, se a gente for observar na página 43, a gente tem a voz e a concordância verbal. Vamos fazer o exercício então. Independentemente da voz, segue-se a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito. Então, sempre nós temos que seguir essa ordem. Toda vez que eu estou diante de uma concordância, eu tenho que observar que o sujeito concorda com o seu verbo em gênero, número e grau, tá? Lembre-se de que o sujeito pode estar após o verbo. Flexione o verbo indicado entre parênteses na presença do indicativo conforme o sujeito. Letra A. Dissolve rapidamente a roda de amigos. Dissolve-se. E dissolve-se. Letra B. O rodízio está suspenso hoje na capital. Letra C. É revogada a lei que obriga o uso do equipamento. D. Suspenderam-se por tempo indeterminado as aulas e outras atividades nesse prédio. Tá bem? Então, na letra A, o verbo é dissolve-se. Na letra B, é está. Na letra E, é. E na letra D, suspenderam-se. Tá certo? Na página 43 ainda, tem a locução verbal, né? Que está falando que o que é uma locução verbal, eu já disse para vocês lá atrás, que é um verbo auxiliar, mais um verbo que está na forma nominal, que pode ser no particípio, no gerúndio ou no infinitivo, tá? E no infinitivo, ele vai estar terminado em ar. Vou viajar. Vou pedir. Vou chorar. Às vezes vou chorar é legal. Vou chorar. Vou fazer os exercícios. Vou fazer. Então, eu tenho uma locução verbal com o verbo ir, né? O vou aí. E o chorar, que está no infinitivo. Não foi conjugado ainda, tá bem? E o gerúndio é aqueles terminados em NDO. Estou falando com você, menino. Você está pedindo muito para mim. Vai indo que eu vou atrás, né? Então, os 3 exemplos de frases indicam a locução verbal com o gerúndio, porque o gerúndio é o verbo terminado em NDO, tá? E o terminado no particípio é os terminados em ado e ido. Por exemplo, quando eu falo, tinha acabado de falar quando o menino quis gritar na sala. Uma frase aleatória, tá? Então, neste caso, o tinha, o verbo ter, né? E o terminado está no particípio, tá certo? Então, nós vamos fechando por aqui, tá? Os exercícios. O exercício 29, eu acho que dá pra gente fazer. Vamos fazer? Então, vamos lá. Analise a locução verbal destacada. Dolores Delgado vai cuidar do Ministério da Justiça. Letra A. Qual é a ação expressa?
A ação expressa é que ela vai cuidar, né? Você pode colocar aqui cuidar. Qual é o verbo auxiliar? Vai. Qual é o tempo da ação? Futuro. Está indicado pela flexão do verbo auxiliar. Muitas vezes é só o verbo auxiliar que ele muda, tá? O verbo no particípio ele fica no particípio. No infinitivo ele fica no infinitivo e no gerúndio ele fica no gerúndio. Ele não é declinado, é só a forma auxiliar, só o primeiro verbo que eu declino, o outro não. Ele fica na forma nominal, tá? Então está no futuro, indicado pela flexão do verbo auxiliar. Uma locução verbal, muitas vezes, pode ser substituída por uma forma verbal simples. Reescreva a oração com essa alteração. Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Tá bem? É uma sugestão, você pode mudar também. Se bem que eu acredito que aqui neste caso não vai dar para mudar mesmo por outro. Tem que ser, no lugar de vai cuidar, eu posso trocar por um verbo que está no futuro, como cuidará. Tá bem? A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês tiverem dúvida, aquela questão de sempre, pode me procurar no grupo, a gente fala por lá, tá bem? A matéria, a tarefa que vocês vão ter que fazer, hoje eu comecei pelo contrário, né? Eu comecei falando da tarefa, é a página 36, 37 e 38 com o exercício 19. E nós vamos corrigir na aula online de terça-feira. Fechou? Então é isso. A gente se fala na terça-feira. Na terça-feira a gente vai fazer caderno de atividades também com as vozes verbais. Tchauzinho, até terça-feira então.